Marcos 6, 34. Até o 44. Jesus, descendo do barco, viu... Deixa eu ler na outra versão. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu ressaltei a semana passada que o Evangelho de Lucas diz que era um garoto. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9 de Lucas, de João, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Volta para Marcos, eu estou no 39. Marcos 6, 39. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, os partiu, e entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Feche seus olhos para nós orarmos ao nosso Pai, pedindo a Ele que continue trazendo a sua palavra para nós. Eu tenho certeza absoluta que Deus já nos disse coisas muito especiais nesta noite. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine de novo através deste texto. Esse texto que é especial por essência, por natureza. Também por estudo da palavra, porque ele é o único que se repete nos 4 evangelhos, de todos os milagres que o Senhor fez. Te agradecemos porque se ele se repete, eu tenho certeza que é porque coube ao Senhor na sua providência decidir que dessemos um olhar especial para ele. E isso não tem que ser não foi à toa. Isso tem que ser proposital do Senhor para nos ensinar uma mensagem especial através do milagre da partilha. Honramos o seu nome, pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar, não, eu vou ter que dar um título a essa pregação, porque quando ela for publicada na internet, Moisés fica cobrando de mim que ela tem um título, então ela vai ter que ter um título. Então eu quero pensar num título agora, que seria o seguinte: a comparação entre sua vida e um lápis de escrever, à luz do milagre da partilha dos pães e dos peixes. Lá no seminário Sindomar, esse título já seria descartado, porque dizem que tem que ser no máximo 5 palavras, né? 5 palavras? 7 palavras. Quem faz? Eu estudei isso em 2000. Oi? Deu um jeito. A comparação da sua vida com um lápis à luz
do milagre da partilha dos pães e dos peixes. Por que comparação de vida com lápis? E por que à luz desse milagre da partilha dos pães e dos peixes? Deus fala conosco o tempo todo, né? É tolice a gente achar que Deus só fala num quadrado, de um formato, ou através de uma forma. Deus fala conosco o tempo todo, em todos os momentos. Um sujeito uma vez nessa igreja me perguntou se eu acreditava que realmente Deus tinha falado a partir de uma mula, ou através de uma mula. Eu disse, lógico, Deus falou comigo através de uma formiga e eu me converti. E esses dias Deus falou comigo através de um lápis. Então Deus fala, Deus está aí falando. Aliás, Deus não se cala nunca, Deus está aí falando. A gente aqui deixa os ouvidos espirituais ficarem com tanta cera, por falta de manutenção, que a gente vai se desabilitando de ouvir a voz do Senhor. Então, nós fizemos o último módulo da Escola Fé e Política em Santa Terezinha, e eu estava escrevendo umas coisas que Dom Sebastião estava dizendo com lápis. Bom de escrever com lápis é que às vezes você quer apagar, e apaga e escreve por cima, interessante. E a ponta do lápis ficou grossa, e a letra começou a ficar feia e tudo mais. Então eu fui à cozinha, peguei uma faca e fui fazer a ponta do lápis. E foi no momento em que eu estava fazendo a ponta do lápis que Deus disse para mim: a sua vida tem que ser igual à vida de um lápis. Que aliás é uma das poucas coisas que nascem grandes, é o lápis. Ele nasce grande, mas ele morre pequeno. E mesmo pequeno, ele ainda continua tendo a sua validade. Eu lembro que quando eu estudava em Caicó, no abrigo, a gente estudava lá numa escola que era um abrigo de pessoas idosas, e a gente chamava de abrigo, e eu não tinha dinheiro para comprar lápis, e as classes ficavam numa fila que cada sala tinha um combongó, e eu sabia que os meus colegas mais bombadinhos jogavam os lápis desse tamanho assim, pelo combongó. Então o que é que eu fazia quando meu lápis acabava? Eu dava um pulo no muro da escola, ia lá no matagal que ficava, tinha um bequinho, né? Entre o combongó e o fim da escola tinha um bequinho, e estava assim de lápis, e eu escolhia os maiores entre os que foram descartados, e passei minha vida toda ali, daquela fase da minha vida toda, aproveitando os lápis pequenos. Então até os pequenos vão tendo a sua serventia. Mas naquele dia, como eu ia dizendo, Deus disse: a sua vida tem que ser igual à vida de um lápis. E aí, quando Deus disse isso, eu fui tirar a multidão de ensinos que o Senhor estava trazendo para mim naquele momento. Porque o lápis, ele vai morrendo, e a morte do lápis é dolorosa, porque é na faca, no estilete, na gilete, ou no apontador. Ele vai morrendo ao passo em que ele vai se gastando, ao passo em que ele vai se doando. E chega um momento da vida da gente que parece que a vida da gente se reduz a coisa mais simples. A gente não tem mais a força que tinha, a gente não tem mais a inteligência que tinha, a gente não tem mais o vigor que tinha. Parece que esse momento é o que a gente vai chamando de velhice ou de terceira idade, e a gente, como eu falei a semana passada, a gente vai olhando mais para trás do que para frente, mais para trás do que para frente. E como um lápis, a nossa vida vai se diminuindo, o tempo que nós temos para frente vai se diminuindo, vai se acabando. Eu lembro que, escutando um palestrante uma vez, Mário Sérgio Cortella, e ele disse que se assustou e percebeu que estava se acabando, que a vida dele estava se acabando, quando ele percebeu, pela perspectiva de vida do Brasil, o tempo que ele ainda tem de vida, e foi passar um cartão de crédito por telefone, né? E a moça perguntou qual é a validade do seu cartão, e ele viu que o cartão dele tinha mais validade do que ele, que pela expectativa de vida ele morria antes do cartão dele perder a validade. Então a gente vai se acabando, a gente vai se acabando. Todo mundo que chega para mim e diz: rapaz, você está mais velho, eu digo: é lógico, mais novo é que eu não posso estar de jeito nenhum, eu só posso estar mais velho.
E as pessoas dizem: você tem medo de envelhecer? Não, porque se tudo der certo na minha vida, eu vou envelhecer. Então, envelhecimento é um privilégio da vida de quem em tudo deu certo. Então, não tem nem aí. E eu quero morrer como um lápis mesmo, pequenininho, talvez no meu cantinho. Eu estou pedindo a Deus que me dê uma vida longa e uma morte rápida. Eu não sei se Ele vai me dar uma vida longa e uma morte rápida, mas em todo caso, vai chegar, se tudo der certo, vai chegar num momento da minha vida em que aquilo que eu vou projetar para frente é bem menor do que aquilo que eu posso olhar para trás. É como um lápis que nasce grande, que nasce suficiente, que nasce pronto, mas vai se desgastando. Mas quando eu cheguei de fazer a ponta do meu lápis e olhei para o meu caderno, eu vi que no meu caderno já tinha muitas pérolas escritas. Daquelas 3 palestras que a gente já tinha ouvido, eu já tinha escrito ali umas 5 páginas de coisas muito importantes. E eu percebi que enquanto o lápis vai se acabando, ele vai deixando uma história construída. Então não é que o lápis se acabe por se acabar, como não é que a vida se acaba por se acabar, ou pelo menos não deve ser assim. Mas enquanto a nossa vida passa, a nossa história vai sendo construída e o nosso legado vai sendo deixado. Algumas pessoas são mais imprudentes na sua vida. Eu lembro que alguns coleguinhas ricos que eu tinha, eles pegavam o apontador e enquanto o lápis não ficava com a ponta bem fininha, eles não paravam de passar o apontador até que quebrava. Tuque! Por puro capricho de ter uma escrita fina. Naquela época não tinha aqueles lapisinhos de escrita fina. Era tudo na madeira e no grafite. E aí ele fazia de novo, e muitas vezes eu vi um colega acabando 1/3 do lápis, só por causa do capricho de ter a ponta bem fininha, e antes dela afinar, ela quebrava. Então algumas pessoas desgastam a sua vida tentando embelezar demais as pontas, tentando embelezar demais a grafia, tentando embelezar demais aquilo que é da ordem do aqui e agora, e vão deixando de escrever o seu legado. Mas uma pessoa grande morre pequena, mas deixa uma grande história por aquilo que deu. E o lápis vai se doando, vira página, se doando, vira página, se doando. E quando ele está no ponto de você achar que ele não serve mais, ele escreveu cadernos e mais cadernos. Foi isso que Deus falou para mim. Deus disse: meu filho, sua vida vai caminhando para o fim. E vai, eu ainda vou completar 40, mas ela está caminhando para o fim, ela não está caminhando para o começo. Eu não volto para o útero da minha mãe de jeito nenhum mais, por mais que eu queira, por mais que eu tente. Ela vai caminhando para o fim, sempre. E o problema não é ela caminhar para o fim. Isso não é o problema. O problema é que história o lápis que se chama Zé Marcos, o lápis que se chama Vera, o lápis que se chama Felipe, que história esse lápis está escrevendo? E assim como o lápis só pode escrever uma história ao ponto em que vai se gastando, se doando, eu entendo que uma história bonita só pode ser escrita ao ponto em que você for se doando. Não existe história bonita nenhuma que seja construída ao ponto em que você vai ganhando. A história só é bela e a vida só é válida e só é justa ao ponto que nós vamos nos doando. Muitas pessoas esquecem esse princípio, e a Bíblia usa um provérbio para esse princípio, quando diz que melhor é dar do que receber. Muitos de nós nos esquecemos desse princípio e gastamos as nossas vidas fora da nossa doação. Eu estou pensando aqui no menino que doou tudo que tinha. Muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós caímos na tolice de acharmos que temos que embelezar as nossas vidas com aquilo que pertence a nós mesmos e vamos deixando de nos doar. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça, sabe por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que é normal entre as pessoas dos 40 aos 50 passarem por uma grande crise nas suas vidas, porque olham para trás e percebem que o que construíram é indigno.
Aquele menino entregou tudo que tinha, e o que ele construiu foi tão digno. Quem chegou aqui no começo desse culto viu o filme de um garotinho que entregou toda a força que tinha para remover um tronco de uma árvore que estava impedindo a passagem do trânsito. E depois eles conseguiram, com a força de muitos, tirarem aquele tronco. Aquilo é tão digno o que nós damos, é tão digno, tão digno, tão digno, que se você chegasse ao ponto de estar numa UTI e o médico olhasse para você e dissesse: você morre hoje, você não tem mais nem um dia de vida. Mas depois o médico chegasse e dissesse assim: mas a gente tem como conseguir aqui um remédio que vai prolongar a sua vida por mais 24 horas. Eu quero saber se justifica o que você vai me pedir para eu gastar esse remédio para te dar apenas mais 24 horas. O que você acha que você pediria? Para justificar mais um dia da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você não ia dizer assim: ah, eu quero mais um dia para eu ir para a última balada. Eu quero mais um dia para eu ir para o meu trabalho e humilhar o último funcionário meu. Ou então eu quero mais um dia para eu chegar na minha casa e dizer tudo que eu tinha que dizer ao meu marido e não disse. Ou jogar na cara do meu filho todo o desgosto que ele me fez passar e eu nunca fiz isso. Duvido. Tudo que nós diríamos na ordem do dar. Se nós tivéssemos mais um dia, nós iríamos dizer: não, eu quero mais um dia para eu chegar na minha casa e dizer ao meu marido que, apesar de todos os transtornos das nossas vidas, eu o amo. Para dizer à minha esposa que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem juntos, eu a amo. Para dizer ao meu filho que eu acredito nele, para dar mais uma hora do meu tempo para o meu filho. Ou então de reunir meus colegas de trabalho que eu cobrei, que eu exigi, que eu fui ríspido, para dizer: gente, perdão, eu quero dar a vocês um dia de lazer. A gente ia fazer alguma coisa na ordem do dar, se a gente tivesse só mais 24 horas de vida. E eu duvido, teria que ser um sujeito muito tolo se ele quisesse receber algo, sabendo que não ia ter mais condição de gastar, de consumir, de jogar fora. Seria na ordem do dar. Tem um escritor do século XIX em inglês, que está naquele livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Quem já leu vai se lembrar desse cara, Benjamin Disraeli. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra. Esse camarada, ele era tão agradável em dar, que na campanha, na eleição de primeiro-ministro, uma repórter só no país, teve o privilégio de entrevistar num dia um e no dia outro. E aí entrevistou no primeiro dia, estou sabendo já, irmã Falcão, pode deixar. Entrevistou no primeiro dia o primeiro candidato. E a mídia depois chegou para ela e disse: e aí, o que é que você sentiu? Como você se sentiu? O que é que você diz dele? E aí ela disse do primeiro candidato: eu estava diante do homem mais inteligente da terra. Essa foi a impressão que eu tive. E no outro dia ela foi entrevistar Benjamin Disraeli, e fizeram a mesma pergunta: e aí, o que é que você sentiu por estar na presença dele? Ela disse: eu me senti a mulher mais inteligente da terra. Esse sujeito era tão perito em dar nas suas relações, que hoje nós estamos aqui 1800, 200 anos, mais de 200 anos depois da sua existência, falando dele. E ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Nós não podemos apequenar as nossas vidas, porque ela já é curta por natureza. Quando nós somos crianças, nós achamos que a vida não vai passar nunca. É por isso que a morte e a ideia da morte está tão distante da cabeça da criança, porque ela acha que a vida não vai passar nunca. Mas quando ela fica idosa, ela olha para trás e diz assim: meu Deus, foi um sopro, parece que foi ontem.
E é esse o momento perigoso das nossas vidas. Esse é o momento perigoso das nossas vidas. É quando as nossas cabeças embranquecem, os nossos cabelos embranquecem, digo. Alguns não vão ter cabelo branco, muitos, né, Evandro? Evandro não vai ter esse problema com muitos cabelos brancos. Não vai ter esse problema. Mas normalmente os nossos cabelos ficam brancos. O Jordi, do jeito que vai, não vai ter cabelo branco. Chega a estar brilhando aí. Normalmente, quando os cabelos brancos chegam, a gente olha para trás. E quando a gente olha para trás e vê que a vida curta que nós tivemos foi pequena, a gente se frustra. É por isso que a gente vê de um lado bons velhinhos, né? Aqueles que você diz assim, gosto de estar perto da fulana de tal, e a gente vê os idosos ranzinzas, daqueles que a gente diz assim, rapaz, vai morrer sozinho, porque nem eu que sou filho tenho condição de cuidar. Já viu que tem gente que nem os filhos querem cuidar? Tudo bem, alguns é porque os filhos são ruins, mas outros é porque eles são ruins, são pessoas amargas, são pessoas que não quiseram dar durante sua vida toda, e apequenaram a sua vida. Sabe o que é que acontece? Vão morrer e vão ser esquecidas. Se eu fizer uma pergunta aqui, qual é o nome do seu triavô, ou do seu tataravô, ou qual é o nome do seu pentaavô, do avô do seu avô? Levanta a mão quem sabe o nome do avô do seu avô. Do avô do seu avô. Levante a mão. Então essa pessoa está morta. Só uma pessoa levantou a mão. Essa pessoa está morta. Mas tem gente que é tão grande que não conseguem morrer em nossos corações. Interessante que quando a gente vai medir uma pessoa pequena ou uma pessoa grande, a gente não mede uma pessoa pequena ou uma pessoa grande pelo que ela tem. A gente mede uma pessoa pequena ou uma pessoa grande pelo significado que ela teve para nós e para a vida. Então a vida é curta mesmo. Não precisamos apequená-las ainda mais. O fato dela ser curta não significa que ela seja pequena. Quando o Marco José teve o câncer, que a gente estava brincando na praia de dar o mortal para trás, que eu sabia que ele podia morrer, eu pensava, mas se ele morrer agora, ele vai morrer tendo 8 anos de uma longa vida, né? De uma vida digna. Já basta que ela seja pequena. Nessa mesma palestra que eu citei agora, o camarada diz uma coisa interessante. Ele diz, qual é o primeiro ato que nós fazemos quando nascemos? Quando a gente sai de dentro do conforto da nossa mãe, qual é o primeiro ato que a gente faz? Não é chorar, é, né? E aí a gente tem que chorar, senão alguém dá uma cipuada para a gente chorar, que é para poder, né? E entre esse primeiro, qual é o último ato que a gente faz quando morre? Eu já vi uma pessoa morrendo. Essa pessoa, antes de morrer, ela fez, e foi o fôlego de vida mais solto que eu vi até hoje. O peito dela baixou, ela descansou, e ela fez, eu não sei de onde saiu tanto fôlego, mas ela soltou o ar que tinha dentro. Entre esse primeiro e esse último, existe uma existência curta, pequena, curta digo, mas que não precisa ser pequena. Como é que a gente pode apequenar as nossas vidas? Como é que a gente pode dar a nossa significância, ou alongar, digo, a nossa vida, dar a nossa significância uma razão de existir? É dando. Pastor, o senhor insiste demais nisso. É lógico que eu tenho que insistir demais nisso. Eu acho que eu insisto demais nisso, que é para que eu aprenda a lição, não é nem para que vocês aprendam a lição, é para que eu aprenda a lição. É dando. Não existe nada que dê dignidade às nossas vidas a não ser o ato de dar. Eu estou plenamente convencido disso,
E aí a gente volta para o protagonista de Marcos 6, de João 6, de Mateus 14, de Lucas 9, que é esse garotinho aí, que devia ter seus 13, 14 anos, e a gente está aqui há 2 semanas escutando e aprendendo sobre o ato daquele menino de entregar 5 pães e 2 peixinhos. Porque é sempre assim, o que vai dar significado às nossas vidas é aquilo que a gente consegue entregar, deixar. Por isso que o nome disso se chama legado. E muitas pessoas morrem e não conseguem deixar um legado, porque elas morrem e não conseguem dar nada. Elas não conseguem dar amor, elas não conseguem dar dos seus bens, elas não conseguem dar do seu tempo, porque tudo que elas têm é dela. E aí o grande diferencial entre aqueles que conseguem dar e aqueles que não conseguem dar é porque aqueles que conseguem dar, e quando eu disse, um parênteses para voltar, para dar sentido ao que eu vou dizer agora, quando eu disse é delas, bota isso entre aspas, é delas no sentido possessivo da palavra. Mas o que diferencia uma pessoa que consegue dar de uma pessoa que não consegue dar, é que a pessoa que não consegue dar é escrava do que tem, e uma pessoa que consegue dar é senhor do que tem, ou é senhora do que tem. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos autonomia sobre ele. Se você não consegue dar um pedaço do seu dinheiro a ninguém, é porque você é escravo do seu dinheiro. Se você não consegue abrir a sua geladeira para ninguém, é porque você é escravo da sua comida. Se você não consegue partilhar os seus bens com ninguém, tenha certeza absoluta de uma coisa: você está sendo escravo daquilo que você está conseguindo, e só pode ser doador quem é senhor daquilo que está conseguindo, Jesus, daquilo que tem. Jesus diz uma coisa muito profunda em relação a isso. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ninguém pode servir a Deus e às riquezas. É lógico, porque se eu sirvo as minhas riquezas, se eu sirvo aos meus bens, para que meus bens se acumulem, se acumulem, se acumulem, se acumulem, na verdade eu acho que eu tenho aquilo, mas é aquilo quem me tem. E quando eu sou vítima do que eu tenho, quando o que eu tenho determina quem eu sou, escute isso, cadê Moisés? Escreva isso depois lá no Face. Quando o que eu tenho determina quem eu sou, minha vida não tem valia. Quando o que eu tenho determina quem eu sou, eu não tenho validade em mim mesmo. Estava conversando recentemente com um rapaz que já foi financeiramente muito bem sucedido, e hoje ele está numa situação muito difícil. E ele disse que há 20 anos atrás ganhava cerca de 5 mil reais por mês. É um salário muito bom, é um salário muito bom hoje. Imagina 20 anos atrás. Ele ganhava cerca de 5 mil reais por mês, e ele era bem novinho, bem novinho. Então ele pegava aquele dinheiro que ele tinha, 5 mil reais há 20 anos atrás, era muito dinheiro, porque há 20 anos atrás eu ganhava 1.700, e era muito dinheiro. Vixe, era muito dinheiro. Então 5 mil era muito dinheiro. Há 5 anos atrás eu ganhava 1.700. Rapaz, eu ganhava muito dinheiro há 20 anos atrás. Esse sujeito ganhava 5 mil. E ele dava baladas, e ele juntava amigos. O bairro todo conhecia esse camarada. E ele comprava as coisas para que ele se afirmasse naquilo. A moto dele era a moto. O uísque dele era o uísque. E ele se cercava de bens, porque em torno daquele acercamento de bens, ele tinha um acercamento de amigos que ele achava que fazia dele o cara mais popular do bairro. Era um garoto, e tolo inclusive. E um dia ele perdeu essa condição, e ele perdeu todos os seus amigos, porque tudo que ele fez com que ele tinha não deu dignidade a ele. Por isso que ele não tinha valor se ele não tivesse dinheiro. Há uma expressão popular que diz: fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Você já viu pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, mas são muito pobres, porque tudo que ela tem é dinheiro, tudo que ela tem são os bens.
O que dá dignidade, significado, o que engrandece as nossas vidas é o ato de dar. Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque um menino deu 5 pães e 2 peixinhos e isso ficou para a posteridade. A única forma de não apequenar as nossas vidas, a única forma de dar sentido às nossas vidas é nos doando. E sabe o que é amor? Que é a essência do ato de dar? Sabe o que é amor? Amor está vinculado a tudo aquilo que eu entrego e que significa um sacrifício de minha vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Passa uma pessoa da campanha do quilo na minha casa pedindo 1 quilo de alguma coisa, e eu chego no meu armário e meu armário está lotado de coisa e eu tiro 1 quilo de açúcar e dou. Isso não é amor. Isso não pode ser caracterizado como amor, porque eu dei do que eu tenho, eu dei do que me sobra, eu dei do que eu falei disso a semana passada. Agora, quando eu entrego daquilo que me faz falta, isso é amor. Por isso que o maior ato de amor que nós podemos descrever é o ato de amor de Deus, porque Deus deu a nós de si próprio, de si mesmo. O amor de Deus em dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, é o ato de amor mais sublime que nós podemos mensurar, porque ele se fez carne e ele se doou. Por isso que quando a gente quer falar do extremo do amor, a gente pergunta: será que eu tinha coragem de morrer por outra pessoa? Que vai determinar isso é a quantidade do amor, ou é o tipo do amor que você tem para com a outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta, deixa eu falar aqui, por exemplo, de Dodô e Tassi. Eu tenho certeza absoluta que se ela ou ele adoecer a ponto de morrer, e antes disso vocês puderem trocar, um dos dois vai dizer: eu vou no seu lugar. Um dos dois vai dizer, se seu filho estiver morrendo e houver a possibilidade de ao invés dele ir você vai, porque tem amor. E quando tem amor em nossos corações, o ato da partilha, ele se torna sem limites. O ato da partilha em nossas vidas, o ato de dar em nossas vidas, só pode ser limitado pela ausência de amor. E quanto menos amor no coração uma pessoa tem, menos ela consegue dar. O inverso é o contrário: quanto mais amor no coração uma pessoa tem, mais ela consegue dar. Eu fico insistindo nisso porque eu tenho certeza plena que é isso que dá significado à vida. É isso que dá significado à vida. É isso que dá significado à vida. Você está pronto para morrer hoje? Sua vida tem significado? Qual o tamanho do seu lápis? Você escreveu alguma história? Alguém vai derramar uma lágrima por você que não seja lágrima protocolar? Ou seja, a lágrima do filho para a mãe, a lágrima da mãe para o filho, a lágrima do marido. Essa aí é lágrima protocolar. Essa aí não voga. Até os animais se entristecem quando perdem suas crias. Eu não estou falando da lágrima protocolar. Eu não estou falando da lágrima contratada. Não, essas, eu estou falando agora de outra categoria, tá bom? Não é nessa primeira categoria que eu falei, não. Mas você sabe que nos enterros, antigamente, até na época bíblica, tinha um grupo de mulheres chamadas de carpideiras, que elas eram contratadas para chorarem em enterros, porque aquela pessoa tinha que se mostrar no enterro como uma pessoa que prestou, como uma pessoa que valeu. E quando a pessoa da família entendia que aquela pessoa não tinha dignidade para derramar lágrimas dos outros, contratavam as carpideiras para chorar. No sertão foi assim até um dia desse, não é assim, Domar? Tinha gente contratada para chorar, que é para dizer, pelo menos na hora final, esse sujeito valeu a pena. Digo isso porque sou um fazedor de enterros. Eu faço mais enterros do que o coveiro de uma cidade pequena. Eu faço muitos enterros. E eu já vi enterro de todo tipo. Inclusive enterro que está todo mundo dizendo: bora pastor, bora. Bora coveiro, vai. Enterra. Enterra logo para a gente ir cumprir o resto do expediente. Enterra logo para a gente ir cuidar da nossa vida. Enterra logo para eu ir para o bar. Enterra logo para eu cuidar da minha vida. Enterra, que isso aí não serve. Essa pessoa não importa, não tem importância.
Aliás, a palavra importar significa portar para dentro. Então essas pessoas, elas são tão pouco importantes que elas não estão dentro de ninguém. E a única coisa que faz você ser importante é o fato de você estar dentro de alguém. Viu? Deixa eu dar outro exemplo aqui de importância. Semana retrasada, Dodô precisou ir para casa. Semana passada, tu faltou. Domingo, irmã Olga chegou e disse: pastor, cadê Dodô? Porque você está dentro dela. Importou. Ela te importou para dentro dela. Você importa para ela. Ela se importa contigo, né? É isso que dá importância a uma pessoa. É o ato das pessoas nos importarem para dentro. Se você partir agora, vai importar a alguém a sua partida. Você foi importado ou importante. Você é importante para alguém. Ou você vai ter só os choros protocolares? Eu quero que minha vida seja como a vida de um lápis, que eu não quero quebrar a ponta em nenhum momento. Eu quero escrever uma linda história. Eu quero escrever uma linda história. Eu quero. Mas eu sei que eu só posso escrever uma linda história se eu tiver importância para a vida de pessoas. E eu sei que eu só posso ter importância para você se você me importar para dentro de você. Enquanto eu estiver cuidando das minhas coisas, eu não tenho importância para você. Enquanto você estiver cuidando das suas coisas, você não vai ser importado para ninguém. Para ninguém. Para o coração de ninguém. Para a vida de ninguém. Eu quero escrever uma história interessante. E um dia de madrugada eu estava orando ao Senhor. E eu acho que com essa outra fala de Deus eu termino essa pregação. Mas eu quero só que você preste atenção nisso. Eu estava pensando no meu momento de oração, eu estava pensando num princípio filosófico de Aristóteles. Aristóteles diz que tudo na vida está na relação entre ato e potência. E como é que a gente pode entender o ato e a potência? A potência é aquilo que eu posso fazer. Hoje eu sou um sujeito de menos de 40. Eu posso correr. Aliás, eu já tenho 40 aqui, esse mês que vem eu faço. Mas eu posso correr. Eu ainda tenho muita potência. Eu posso perder sono. Eu posso tomar chuva. Eu posso entrar na cheia, quando der uma cheia aqui, o rio encher. Eu posso carregar peso para ajudar numa mudança de alguém. Eu tenho muita potência ainda. Eu posso dar uma cadeira do ônibus para uma pessoa que tem menos potência do que eu, porque eu tenho potência para ir em pé, com todo mundo ali, com aquele cheiro de desodorante vencido, mas eu posso. Tem gente que não tem mais essa potência, e um dia eu não terei mais essa potência. O nome disso é potência, é aquilo que eu posso fazer. O ato é aquilo que eu faço, aquilo que está feito, aquilo que eu fiz. Comparando minha vida com o lápis, daquilo que Deus tinha me falado lá em Santa Teresinha, e meditando sobre essa relação ato-potência de Aristóteles, eu fiz um propósito para a minha vida. Eu quero que minha vida, quando não tiver mais potência, esteja cheia de atos. Eu quero que quando chegar um momento da minha vida que eu não puder mais sonhar, porque eu não tenha mais tanto tempo para frente para sonhar, eu posso olhar para trás e agradecer, porque mesmo que eu não tenha mais potência, eu vou ter muitos atos. Entende essa relação? Ato, potência, lápis, escrita, ponta, Marcos 6, 5 pães e 2 peixinhos. Está conseguindo entender esse sarapatelzinho? Eu não estou preocupado com vida depois da morte. Zé Marcos não está preocupado. Mesmo eu tendo certeza da minha salvação, mesmo eu sabendo que se Deus me levar agora eu estarei descansando nos braços dele, onde não há mais choro, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso porque não há mais nada que eu possa fazer para assegurar ou desassegurar a minha salvação, a minha vida depois da morte. Porque eu sei que depois que eu morrer, segue-se o juízo. E eu sei que aquilo que eu estou empenhando minha vida é o suficiente dentro daquilo que eu creio e daquilo que eu sei da Bíblia para eu continuar nos braços do meu Pai. Isso aí não me importa. Isso aí para mim
não é o mais importante. Mas eu estou preocupado com a minha vida enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou vivo. Porque depois da morte, tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e nada que eu tenha que não fazer, eu não vou fazer. Depois da morte eu entro num momento de perfeição, de plenitude. E eu digo até para você que está me ouvindo ou que vai me ouvir, que se você não acreditar na vida depois da morte, mesmo assim ela vai entrar num momento de plenitude, de perfeição. Eu duvido que depois da morte você sinta dor, sinta choro, sinta raiva, sinta angústia, sinta alegria, gaste dinheiro, duvido. Depois da morte tudo se torna pleno. Quer você acha que vai para o céu, quer você acha que vai para o túmulo, mas tudo se torna pleno. Então eu não estou preocupado com a vida depois da morte, estou preocupado com a vida aqui e agora. Estou preocupado com que tipo de significado a minha vida vai ter, entendendo que aquilo que dá significado à minha vida não é aquilo que eu retenho para mim, mas é aquilo que eu dou. Está aqui a grande essência desse milagre. Essa é a grande essência desse milagre. A grande essência desse milagre é o ato de dar, é o ato de partilhar. A grande essência desse milagre está centrada num garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos e deu. Essa é a grande essência desse milagre. E essa é a grande essência da vida. É isso que dá significado às nossas vidas. Se eu partir agora, toda vez que eu viajo, essa semana eu vou fazer uma viagem longa, vou andar muitos milhares de quilômetros. E toda vez que eu viajo, eu digo uma brincadeira para os que estão mais próximos de mim, que algumas pessoas já sabem que eu digo isso sempre, não dizem mais nada, outras dizem está amarrado, outras batem na mesa 3 vezes, outras dizem cala a boca Zé Marco, mas geralmente eu chego, aperto a mão e digo: Lisandra, se eu morrer hoje, saiba que foi um prazer viver contigo. Filha, tchau, caso o carro vire, caso o avião caia, saiba que foi legal viver contigo, né? Por exemplo, Cris, vai ter gente que vai assinar os cheques, é só chegar no banco e fazer a transferência de assinatura. Bom, eu sou um sujeito feliz, porque eu acho que você só consegue ser feliz, quando você está pronto para viver. E eu acho que você só está pronto para viver quando você está pronto para morrer. E eu acho que você, toda vez que eu disser eu acho, eu tenho certeza, viu? E eu tenho certeza que você só está pronto para morrer quando sua vida teve dignidade. E eu tenho certeza que sua vida só tem dignidade quando você deixa coisas. E eu tenho certeza que se eu tiver um AVC agora, um aneurisma, um infarto e se apagar agora, eu tenho uma coisa que eu amo, que é estar em ato, não está só em potência, não está só lá para frente. Eu acho que meu lápis já está na metade do caminho, e eu olho para trás e vejo tantas folhas belas, e eu louvo a Deus por isso. E eu sonho quando meu lápis estiver bem pequenininho, um cotoquinho, daqueles que não presta mais para escrever, não presta. Eu sonho com um dia em que eu não consiga mais pregar, eu não consiga mais ficar em pé. Eu sonho com um dia onde eu não consiga mais digitar ou escrever, com um dia em que eu não consiga mais enxergar. Eu não tenho problema com isso, mas eu tenho problema e medo em que chegue um dia na minha vida em que eu não tenha mais potência para nada, mas eu olho para trás e não veja ato nenhum. Isso me dá medo. Isso me dá medo. Isso me dá medo. Amém?